Em meio à maior crise política entre Rússia e Estados Unidos desde os tempos da Guerra Fria, a campanha presidencial de Donald Trump apostou na resolução da guerra da Ucrânia e na normalização das relações com Moscou como principais promessas de política externa. Nos primeiros meses do novo mandato, Trump chegou a suspender o apoio militar à Ucrânia após protagonizar um atrito inédito na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. Mas apesar dos passos mais decisivos de Trump para buscar uma resolução do conflito ucraniano, uma paz duradoura ainda possui muitos obstáculos, principalmente no que diz respeito às exigências de segurança da Rússia. As regiões ucranianas anexadas pela Rússia durante a guerra, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhia, foram incorporadas à Constituição do país. No entanto, Moscou não tem o total controle dessas regiões, que ainda possuem presença militar ucraniana. Em meados de março, ao comentar a proposta de um cessar-fogo, o presidente russo Vladimir Putin ressaltou que há risco da Ucrânia se aproveitar da trégua para se rearmar. Como outras questões serão resolvidas? Em toda a linha de contato, que tem quase 2.000 quilômetros, como vocês sabem, as tropas russas estão avançando em quase toda a linha de contato. Então, nós apoiamos, mas há questões que precisamos discutir e acho que precisamos conversar com nossos colegas e parceiros americanos sobre isso também. Talvez com o presidente Trump, ligar e discutir com ele. Mas a própria ideia de acabar com esse conflito por meios pacíficos é o que apoiamos. Paralelamente às negociações sobre o conflito militar na Ucrânia, outros aspectos das relações entre Moscou e o Ocidente devem permanecer sem resolução, sobretudo as sanções. Vale lembrar que Donald Trump chegou a ameaçar a Rússia com novas sanções pesadas caso Moscou não aceite interromper a guerra. Para o cientista político Ivan Meziuho, a retórica de ameaça de Donald Trump é uma abordagem ultrapassada nas relações internacionais. Что Соединенные Штаты Америки могут пойти на ослабление некоторых санкций. Teoricamente, é possível esperar que os Estados Unidos possam adotar a diminuição de algumas sanções, talvez em relação a algumas pessoas jurídicas e físicas, por exemplo, alguns bancos ou empresários e políticos russos que exercem cargos de alto escalão na Rússia, mas uma plena suspensão das sanções é inviável. Para Donald Trump, as sanções são uma forma de exercer influência no nosso país, e essa barganha com certeza ele não pretende abrir mão. Ele considera que pode, de alguma forma, pressionar a Rússia, mas nesse caso, cai por terra outra de suas pretensões, pois Trump queria lidar bem com a Rússia contra a China e lidar bem com a China contra a Rússia. Isso também é uma abordagem ingênua nas relações internacionais. O analista acrescenta que se a Rússia não conseguir ter garantias sobre as suas exigências de segurança a longo prazo, Moscou continuará buscando resolver suas demandas através da via militar. Трамп в каком-то смысле непоследователен. Он считает, что набросав Trump, em certa medida, é inconsequente. Ele considera que ao jogar uma série de ameaças e abrir mão de algumas, ou seja, não perder nada, ele pode conseguir concessões significativas da parte da Rússia, mas é uma abordagem ingênua. A Rússia aprendeu a contar e recontar todos esses passos dos Estados Unidos na política internacional. Nós precisamos de resultados concretos. Se não houver resultados concretos nos nossos contatos, então nós continuaremos resolvendo as questões da nossa segurança militarmente. вопросы своей безопасности военным путем.